Olá e bem-vindo ao nosso último módulo. Nos módulos anteriores, nós construímos uma base de entendimento e aprendemos a proteger nossos filhos no ambiente digital. Agora, vamos usar a parte mais empolgante: usar a IA de forma proativa para transformar o aprendizado. Hoje, vou te mostrar 3 técnicas práticas e criativas para usar a IA como uma aliada poderosa nos estudos, indo muito além do simples "me dê a resposta". Vamos transformar a lição de casa em uma aventura interativa. A primeira técnica muda completamente o jogo. Em vez de pedir a resposta de um problema, ensine seu filho a pedir para a IA fazer perguntas que o ajudem a chegar na resposta sozinha. Isso se chama método socrático. Seu filho está com dificuldade em um problema de matemática, o prompt seria assim: eu preciso resolver este problema. Não me dê a resposta. Em vez disso, me faça uma pergunta para me ajudar a raciocinar e encontrar a solução sozinha. Isso transforma a IA de uma cola digital em um tutor particular que estimula o raciocínio lógico e o pensamento crítico. É uma das formas mais inteligentes de usar a tecnologia para aprender de verdade. Aulas de história ou literatura podem ser muito divertidas quando trazemos os personagens para a vida real. A IA é uma simuladora de cenários incrível. Seu filho pode conversar com qualquer figura histórica ou personagem de um livro para entender melhor suas motivações e o contexto da época. Por exemplo, haja como se você fosse Santos Dumont. Quero te fazer algumas perguntas sobre a criação do 14 bis para um trabalho da escola. Um outro prompt para a literatura. Haja como Dom Casmurro, do livro de Machado de Assis. Quero debater com você se Capitu realmente traiu ou não. Defenda seu ponto de vista. Essa técnica transforma a pesquisa passiva em um diálogo ativo e memorável, conectando seu filho com o conteúdo de uma forma muito mais profunda. Alguns conceitos são difíceis de entender. A IA é genial em criar analogias para traduzir temas complexos para uma linguagem simples. Se seu filho não entende um conceito de ciências ou filosofia, ele pode pedir ajuda para a IA. Prompts para a ciência. Me explique o que é fotossíntese, mas use uma analogia simples, como uma cozinha preparando um almoço. Prompts para a filosofia. Explique o mito da caverna de Platão, usando como exemplo pessoas assistindo a vídeos na internet hoje em dia. O uso de analogias é uma das melhores formas de fixar um conhecimento, e a IA pode criar explicações personalizadas e criativas que muitas vezes não estão nos livros didáticos. A sua atividade de hoje é escolher uma dessas 3 técnicas e aplicá-la em uma tarefa escolar real do seu filho esta semana. Pegue uma lição de casa ou um tema que ele esteja estudando. Escolha a técnica que pareça mais divertida: o tutor socrático, o simulador de cenários ou a tradutora de complexidade. Sentem-se juntos e formulem o prompt. Observe a reação e a interação do seu filho com o aprendizado. O objetivo é que você veja na prática como a IA pode ser uma faísca de curiosidade e engajamento, e não apenas uma fonte de respostas prontas. Usar a IA de forma inteligente não é sobre encontrar atalhos, é sobre criar novos caminhos para o conhecimento. Agora que você tem essas ferramentas criativas, na nossa próxima aula vamos olhar para o quadro geral. Vamos discutir quais são as habilidades humanas que se tornarão ainda mais importantes na era da IA e como podemos ajudar nossos filhos a desenvolvê-las. Até lá!
Uma das maiores angústias como pais é: será que estou preparando meu filho para o futuro? Em um mundo com a IA, as profissões estão mudando e as habilidades exigidas também. A boa notícia é que as habilidades mais importantes do futuro não são sobre programar ou ser um gênio da tecnologia. São habilidades profundamente humanas que a IA pode completar, mas nunca substituir. Hoje, vamos falar sobre as 3 super habilidades que devemos incentivar nossos filhos. Se a IA é a maior fonte de respostas do mundo, a habilidade mais valiosa se torna a de fazer as melhores perguntas. O futuro pertence aos curiosos, aos que não aceitam a primeira resposta e que sabem investigar. Como incentivar? Valorize as perguntas, não só as respostas. Quando seu filho te fizer uma pergunta, em vez de responder, devolva com: ótima pergunta. Como poderíamos descobrir isso juntos? Pratique a checagem de detetive. Transforme a verificação de fatos, que vimos no módulo 2, em um hábito. Ensine-o a ser um pequeno detetive da informação, sempre questionando a fonte. Use a IA para explorar. Incentive-o a fazer perguntas e se para a IA. E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Isso estimula a imaginação e a investigação. A IA é ótima para executar tarefas, mas a visão original, a ideia e a estratégia ainda são humanas. A criatividade na era da IA não é sobre desenhar perfeitamente, mas sim sobre ter uma visão e usar as ferramentas para realizá-la. Como incentivar? Foque em projetos, não em tarefas. Em vez de faça um resumo sobre a Amazônia, proponha: vamos criar uma campanha com textos e imagens da IA para conscientizar sobre o desmatamento da Amazônia. Encare o problema como quebra-cabeças. Quando surgir um desafio familiar ou escolar, sente com seu filho e use a IA como uma parceira de brainstorming. IA, nos dê 5 ideias criativas para resolver este problema. Isso ensina que a tecnologia é uma ferramenta para superar obstáculos. Essa é a habilidade que nenhuma máquina jamais terá. A capacidade de entender o sentimento dos outros, de se comunicar com empatia, de trabalhar em equipe e de liderar. À medida que a IA automatiza tarefas técnicas, as habilidades humanas de conexão se tornam o grande diferencial no mercado de trabalho. E como incentivar? Promova o trabalho de equipe. Incentive projetos em grupo na escola e em casa. Use a IA como uma ferramenta para o grupo, mas valorize a discussão, o debate e a colaboração entre eles. Converse sobre emoções. Mantenha um diálogo aberto sobre sentimentos. A tecnologia pode conectar, mas também pode isolar. Momentos de conversa offline são fundamentais para desenvolver a empatia. Seja o exemplo. A forma como nós comunicamos e colaboramos em família é a primeira e mais importante aula sobre inteligência emocional que eles terão. Uma atividade criativa em família. Abra a IA e digite este prompt. Com base nas habilidades de curiosidade, criatividade e colaboração, inventem 3 nomes de profissões que ainda não existem, mas que serão importantes em 2040. Descreva o que cada profissional faz. Leia as respostas com seu filho. Conversem sobre qual delas ele acha mais interessante. O objetivo é mostrar que o futuro não é algo a ser temido, mas sim um lugar cheio de novas possibilidades que eles mesmos podem ajudar a criar usando suas habilidades únicas. Preparar nossos filhos para o futuro não é sobre adivinhar qual será a próxima tecnologia, mas sim sobre fortalecer as qualidades que nos tornam humanos. Agora que já temos a visão do futuro, na nossa última aula vamos trazer tudo isso para a prática. Vamos construir juntos um plano claro, com regras e combinados, para o uso responsável da IA em família. Esta será a nossa aula de formatura. Até lá!
Olá e parabéns! Você chegou à nossa aula final. Ao longo dessa jornada, você entendeu o que é a IA, aprendeu a proteger sua família e vislumbrou as habilidades para o futuro. Hoje, vamos juntar tudo isso em uma ferramenta prática e poderosa: o contrato digital da família. Esta não é apenas nossa última aula, é a sua formatura como um pai do futuro. No final, você terá um plano de ação claro para guiar sua família nesta nova era, com confiança e tranquilidade. A palavra regra soa como algo imposto de cima para baixo. A palavra contrato ou combinado soa como um acordo, algo que construímos juntos. O objetivo de criar esse documento em família é dar aos seus filhos voz e responsabilidade. Quando eles participam da criação das regras, a chance deles respeitarem é infinitamente maior. Este não é um documento para punir, mas sim um guia para nos lembrar dos nossos acordos para uma convivência digital saudável. Seu contrato pode ser simples, mas ele deve se basear em 4 pilares que resumem tudo o que aprendemos no curso. O pilar número 1: equilíbrio. Onde e quando. Aqui definimos os limites de tempo e espaço. Exemplo de cláusula: nos comprometemos a não usar os celulares ou tablets durante as refeições na mesa. Outro exemplo de cláusula: o uso de telas para entretenimento se encerra às 9 e os aparelhos serão guardados fora do quarto durante a noite. Pilar número 2: a segurança. O que protegemos? Aqui reforçamos as regras de privacidade. Exemplo de cláusula: nunca compartilharemos nosso nome completo, endereço, nome da escola ou senhas em conversas com a IA ou outros aplicativos. Pilar número 3: honestidade. Como usamos para aprender? Aqui estabelecemos a ética nos estudos. Exemplo de cláusula: podemos usar a IA para pesquisar e ter ideias, mas o texto final dos trabalhos escolares será sempre escrito com as nossas próprias palavras. Pilar número 4: a comunicação. O que fazemos se algo der errado? Esta é a cláusula mais importante. Um exemplo de cláusula: nos comprometemos a conversar abertamente com nossos pais sobre qualquer conteúdo, mensagem ou interação online que nos deixe desconfortáveis, sabendo que seremos acolhidos e não punidos. A sua atividade final é a mais importante de todas. Reserve um tempo no fim de semana para sentar com sua família sem distrações. Use templates que fornecemos nos materiais bônus do curso ou simplesmente pegue uma folha de papel. Discutam juntos cada um dos pilares. Ouçam as opiniões dos seus filhos. Eles podem ter ótimas ideias para a cláusula. Escreva a versão final do contrato com linguagem de vocês. Todos assinaram? Transforme isso em um momento especial. Cole o contrato em um lugar visível da casa, como na geladeira. Este ato simbólico representa um compromisso mútuo com o bem-estar e a segurança de todos. E com essa assinatura, nós concluímos nossa jornada. Vamos olhar para trás. Você começou este curso talvez com mais perguntas do que respostas, com uma dose de preocupação sobre este novo mundo. Agora você entende a tecnologia, tem ferramentas para proteger sua família, uma visão clara sobre o futuro e um plano de ação concreto. Você não é mais um espectador da revolução da IA. Você é um guia, um orientador, um líder para seus filhos. Quero te agradecer por investir seu tempo e sua atenção neste aprendizado. A tarefa de educar na era digital não é fácil, mas o fato de você estar aqui mostra o seu comprometimento e o seu amor. Lembre-se sempre, a tecnologia vai continuar mudando, mas os valores que ensinamos, curiosidade, pensamento crítico, empatia e responsabilidade são atemporais. A ferramenta mais poderosa não é a IA, é a conversa que você tem na mesa de jantar. É o exemplo que você dá. É a confiança que vocês constroem juntos. Parabéns por se tornar um pai, uma mãe,
um responsável do futuro. A jornada está apenas começando. Muito obrigado.